Você quer aprender um jeito rápido, fácil e prático de achar acordes maiores e menores no braço da guitarra? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso. Como esse aqui é um vídeo mais direto e a gente quer chegar logo ao ponto, eu não vou explicar toda a teoria por trás do que eu vou ensinar hoje, mas tudo isso aqui está dentro da teoria dos shapes dos acordes. Shape em inglês é forma, formato, e ele quer dizer o quê? A forma que você vai fazer os acordes, o desenho deles. Então é como se fosse realmente uma forma de bolo que vai fazer sempre bolo quadrado, sempre bolo redondo. E os shapes eles são feitos no início do braço, com as cordas soltas. Por quê? Porque os shapes eles vão ser arrastados, eles são arrastáveis com uma pestana. Nesse vídeo aqui eu vou abordar dois shapes maiores e menores, que são os mais utilizados de longe, e que com eles você já consegue fazer tudo bem fácil, e não precisa ir muito longe no braço para achar todos os acordes que você quer. Esses são os shapes de Mi maior e o shape de Lá maior. Shapes que provavelmente você já fez e toca há muito tempo, ou se você começou agora, você já pelo menos viu uma vez. Dos shapes maiores a gente deriva os menores também. Então, ó, o maior aqui, se a gente descer um dedo para trás, que no caso aqui fica a corda solta, a gente faz o Mi menor. E no Lá maior, se a gente descer esse dedo para cá, ele fica Lá menor. Certo? Então continua sendo, a gente chama de shape de Mi e de Lá, mas é o shape daí maior e o shape menor. Os shapes maiores vão derivar sempre acordes maiores, porque é a forma, né? A forma sempre vai fazer o mesmo formato de bolo. E os shapes menores vão fazer sempre acordes menores. Esse é o primeiro conhecimento que você tem que ter para conseguir achar todos os acordes. O segundo conhecimento que você tem que ter é sobre a sequência das notas musicais. Então todos nós sabemos que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? A gente vê isso desde criança, né? Mesmo sem ter tido aula de música, a gente já ouviu isso alguma vez. E também é bom que a gente saiba falar o contrário, né? Que é Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Quando você sobe no braço, ou seja, quando você vai para o agudo aqui, você vai indo para frente. Dó, Ré, Mi, você segue essa sequência. Quando você vai descendo, quando você volta, ou seja, você vai para o grave, você vai falando o contrário. Você tem que falar Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então a gente tem que saber falar isso, né? Mas quando a gente tem dificuldade, a gente escreve num papel, dá uma conferida, isso não tem problema, com o tempo a gente decora. E depois disso a gente tem que ter a noção de sustenido e bemol. Ou seja, a gente tem que saber que no meio dessas notas há pontos intermediários, né? Que são os meio tons entre as notas, certo? Então, sempre há um ponto no meio de todas as notas, menos em dois. Então, decore isso para a vida. Sempre há um caminho no meio de todas as notas, menos em duas. De Mi para Fá não tem nada, e de Si para Dó também não tem nada. Ou seja, nas notas que começam com Mi, não tem nada na frente. Você vai direto para a nota seguinte. Nas outras a gente tem esse caminho do meio que eu falei, que é o quê? Que é o sustenido ou bemol. A guitarra anda de meio em meio tom, ou seja, cada casa que eu ando meio tom. Só que como eu disse, há um caminho do meio entre algumas notas, como por exemplo Dó e Ré. Dó e Ré tem um caminho no meio. Então quer dizer que eu tenho meio tom e depois mais meio tom. Ou seja, entre Dó e Ré eu tenho um tom. Só entre Mi e Fá e Si e Dó que eu tenho meio. Ah, uma outra coisa que você tem que saber é o nome das cordas, ou seja, a afinação delas, isso é básico. Se essa nota é Mi, por exemplo, né, e eu ando uma casa, ou seja, da 0 para 1, eu cheguei em Fá. Por quê? Porque não tem nada no meio dessas notas, lembrem, né, eu vou direto, então eu andei meio tom de Mi, eu chego em Fá. Mas agora, se eu estou em Fá, casa 1 e vou para 2, eu não chego em Sol, eu chego em Fá sustenido primeiro, porque lembram do caminho do meio? Então, o Fá sustenido aqui é a nota da casa 2. Agora sim, se eu seguir mais meio tom, eu chego em Sol. Então na casa 3 nessa corda é a nota Sol. E assim por diante. Então, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Si vai direto para Dó. Não é que não existe Si sustenido. Ele existe, ele seria o próprio Dó. O que não tem é um tom de distância entre as duas notas. Então de Si eu vou direto para Dó. Mas lembrem isso também para a vida. Existe Si sustenido e Mi sustenido, assim como Fá bemol e Dó bemol. Existem, elas só são a mesma nota que a gente chega. Então, Si sustenido é igual a Dó, ou Dó bemol é igual a Si. Porém, raramente a gente vai chamar essas notas assim, a gente vai chamar aqui de Dó e pronto. Mas então a gente chegou em Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, e opa, cheguei em Mi de novo aqui. Mi. Então, quer dizer que a casa 12, é por isso que ela tem duas bolinhas, ela termina a escala toda, a gente fez todas as notas até aqui. Se a gente pensar voltando, por exemplo, pense daqui, desse próprio Mi. Se eu pensar voltando agora, ó, aqui vai ser Mi bemol, porque eu andei meio tom para trás. Aí, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol,
Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá e Mi. Então sim, existem casas que têm dois nomes diferentes, ou seja, pontos em que a gente pode chamar de dois nomes diferentes. Aqui, por exemplo, Fá sustenido e Sol bemol. Ah, mas quando que eu chamo de um ou de outro? Bem, isso é um pouco mais complexo, mas por hora você pode pensar que quando você vai para frente, quando você está numa nota e vai para cá, você chama de sustenido, e quando você volta, você chama de bemol. Nesse momento não tem problema chamar um ou outro. Em alguns outros contextos, quando a gente está falando de escalas, tonalidade, aí sim vai importar, mas não pensem nisso agora. Com isso em mente, a gente vai conseguir achar qualquer acorde que a gente quiser. Porque pensem aqui, ó. Se aqui é Mi maior, agora eu vou arrastar todas as notas, não só essa daqui de cima, eu vou arrastar tudo. Então se aqui é Mi maior, eu andei uma casa, é Fá maior. Percebam que eu fiz a pestana. Por quê? A pestana ela serve para arrastar as cordas que estão soltas. Se você só arrastar os dedos que estão aqui, o acorde fica esse, tá errado, porque você arrastou uma parte só do acorde. As cordas soltas também fazem parte do acorde. Então aqui é Fá maior, aqui é Fá sustenido maior, Sol maior, Sol sustenido maior, e assim por diante. Agora a gente vai usar o shape de Lá para fazer isso. Então, ó, por exemplo, Lá tá aqui, né? Se eu fizer isso aqui, é um Lá sustenido. E aqui é um Si. E aqui é um Dó sustenido. Um Ré sustenido e assim por diante também. Então percebam que aqui eu já construí todos os acordes que existem. Obviamente maiores, né? Então agora a gente vai construir os menores. Então, ó, aqui é Mi menor. Então aqui é Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Sol sustenido menor, Lá menor e assim por diante. E aqui, o shape de Lá menor, Lá sustenido menor, Si menor, Dó menor, Dó sustenido menor. Lembre-se que você pode pensar em bemol também. Então, você quer achar Ré bemol menor, alguma cifra pediu. Você vai lá, acha o Ré menor aqui e volta uma casa para trás, Ré bemol menor. Certo? Com isso você tem todos os acordes que existem, maiores e menores. Inclusive você achou acordes que você já faz soltos, só que com pestana. O Dó está aqui, por exemplo. Mas ele está aqui também, ó. Certo? Então quando você quer fazer um acorde um pouco diferente, com uma sonoridade mais aguda ou mais preenchida, você pode mudar o shape que você usa. Essa questão de usar outros shapes para fazer coisas diferentes e fazer arranjos interessantes, eu vou falar em outro vídeo, que é uma história um pouco mais complexa e que tem muito mais coisa para explicar. Por hora, então, resumindo, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar dos dois shapes aqui de Mi e de Lá, e de Mi menor e Lá menor. Pegar eles e ir arrastando com uma pestana e contando as notas que eu falei para vocês lá certinho, que vocês vão achar o acorde que aparecer na cifra maior e menor, vocês vão achar completamente fácil aí, né? Só talvez vocês tenham dificuldade por causa da pestana, que é uma coisa que exige um pouco de força, mas não esquentem, com o tempo a pestana melhora, é só ir treinando aos poucos, tendo paciência que vocês dominam numa boa. É isso aí, galera, então eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um assunto muito procurado, as pessoas querem saber muito e é muito útil mesmo. Ele parece difícil, mas se você entende esse básico no vídeo que eu expliquei aqui, você consegue fazer com facilidade. Eu tentei deixar o assunto o mais leve possível. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou responder você. Né? Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão também, alguma ideia de vídeos futuros, pode colocar aqui. Compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima.